Bastidores do Poder, com Chico Santa Rita. Boa noite, meu amigo, minha amiga internauta. Estamos aqui mais uma vez para o Bastidores do Poder, nesta quarta-feira, aqui direto dos estúdios da OTV aqui em São Paulo. Você pode e deve participar, é só mandar suas perguntas, que nós temos aqui ao nosso lado a Fernanda, que está operando o chat, que venham questões, que venham perguntas, isso aqui é um bate-papo. Hoje nós recebemos aqui com muito prazer o professor Demétrio Magnoli. Boa noite, professor. Boa noite, Chico. Professor Demétrio Magnoli é sociólogo, doutor em Geografia Humana pela USP, integrante do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, é colunista de vários jornais, esteve na Folha, no Estado, Globo, estão sempre solicitando a sua inteligência nos nossos jornais. Desde 93 é diretor do Boletim Mundo, Geografia e Política Internacional. E organizou, talvez um trabalho muito importante também, as obras História das Guerras e Histórias da Paz, ambas publicadas pela editora Contexto. Demétrio, particularmente, eu estou muito preocupado com essa questão da onda de censuras que a gente vê acontecendo em vários níveis, né? O plano de direitos humanos que o governo colocou, inclusive, traz um capítulo, não é, que é uma tentativa evidente do governo restringir a liberdade de imprensa. Como você vê essa onda de censuras que temos por aí, esse PNH? Bom, Chico, veja, em primeiro lugar, essa não é uma questão nacional, né? Quando se fala hoje em liberdade de imprensa, não se está falando mais da liberdade dos jornais publicarem o que querem. Também se está falando disso, mas está se falando de uma coisa muito mais ampla, porque a imprensa hoje ela se disseminou por todas as tecnologias. Então, se a gente se lembrar há um ano atrás, menos de um ano atrás, as notícias que saíram sobre as manifestações de oposição no Irã, as imensas manifestações de oposição no Irã, em Teherã, né, elas saíram porque existem hoje 1000 canais de expressão e de imprensa que não são a imprensa tradicional, porque a imprensa tradicional tinha sido proibida de atuar em Teherã, os jornalistas estrangeiros tinham sido expulsos do país ou confinados aos hotéis, e as notícias de Teherã começaram a chegar para o mundo inteiro, com um grande detalhe, a partir de pessoas com celular, com Twitter, com internet. Né? E o governo do Irã não conseguia censurar aquilo, né? Porque é impossível censurar. A China hoje está com esse grande problema com o Google. Né? O Google resolveu retirar o seu site chinês sob a alegação de não continuar a autocensura. É discutível a alegação do Google, porque durante bom tempo ele achou que era um negócio da China se autocensurar na China. Né? Mas o Google pode ser retirado da China, a internet não vai ser retirada da China e o problema vai continuar. Em Cuba, né, a grande expressão do nascimento de uma oposição interna à ditadura que existe lá são os blogueiros independentes, a Ioane Sanches e uma série de outros blogueiros independentes. Então, quando se fala hoje nas tentativas de censura à liberdade de imprensa, a gente deve entender um espectro muito amplo de tentativas de censura e, ao mesmo tempo, o fracasso permanente dessas tentativas, porque a expressão ganhou uma série de novos canais. O que não quer dizer que não seja importantíssimo, discutir as tentativas de censura à imprensa tradicional, à imprensa escrita, que ocupa um lugar fundamental no debate. A imprensa escrita não é igual ao Twitter. Porque a censura ela tem como característica sempre um princípio que vem junto com a tirania dos governos. Né? Começa por aí. Né? Nós temos hoje também, Demétrio, aqui junto o caso da Venezuela, onde você tem uma imprensa submetida aos humores, né, de um ditador, ou presidente ditador. E isso começou mais claramente em 2007, quando o Hugo Chávez caça a concessão da Rede Caracas de TV, a RCTV. Né? Ele caça a concessão em 2007,
aquele evento, e isso eu faço questão de lembrar, correspondeu a uma reação muito triste aqui no Brasil, porque 2 partidos brasileiros soltaram notas oficiais das suas direções aplaudindo o ato de cassação da RCTV. O PSOL, o que não chega a ser uma notícia muito importante, mas o que é uma notícia muito importante, o PT, o maior partido do Brasil, o PT é o maior partido do Brasil, o eixo de sustentação do governo, soltou uma nota oficial da sua direção apoiando aquele ato de Hugo Chávez, que não foi um ato isolado. Hugo Chávez tentou explicar aquele ato de censura pela atitude que a RCTV tinha tido em 2001 no golpe que se tentou contra Hugo Chávez. Mas não era nada disso, porque logo depois, em 2008, se realiza em Caracas um evento que pouca gente conhece aqui no Brasil, mas precisa ser conhecido, chamado Primeiro Encontro Latino-Americano contra o Terrorismo Midiático. Veja o uso da palavra terror associado à ideia de imprensa. E veja, e associado à ideia de imprensa. Quer dizer, na verdade, Hugo Chávez ele pegava emprestada a expressão de Bush, a ideia da guerra ao terror, para orientar a expressão de Bush, que era o grande inspirador de Chávez, na verdade, para orientar a ideia do combate ao terror como combate à liberdade de imprensa. Esse encontro latino-americano saudou Cuba, onde só existe um jornal, na verdade, todos os jornais são um só, são o jornal do governo, saudou a própria Venezuela, e, na verdade, orientou uma parte significativa da esquerda latino-americana a se voltar contra a liberdade de imprensa, o que é um paradoxo extraordinário. Porque eu me lembro que quando eu fazia jornalismo na ECA, eu fiz jornalismo e fiz ciências sociais. Quando eu fazia jornalismo na USP, no final dos anos 70, há muito tempo atrás, dinossauros andavam ainda calmamente pelos gramados da USP, pastavam ali. Naquele tempo, nós... E ninguém estranhava. Pois é, ninguém estranhava, isso é a paisagem normal. Naquele tempo, nós, que éramos estudantes, jovens estudantes lutando contra a ditadura militar, recuperamos uma série de textos de Karl Marx, escritos em 1842, e publicamos aquele texto num caderninho, Karl Marx sobre a liberdade de imprensa. E era uma série de textos de Marx em defesa, eu vou repetir, em defesa da liberdade de imprensa. Então é curioso, é paradoxal, e mais do que curioso e paradoxal, é trágico, quando pessoas que se dizem de esquerda fazem uma campanha contra a liberdade de imprensa. Eu sugeria que eles lessem os textos de Marx de 1842, e não os textos de Chaves de 2007, 2008 e 2009. Parece que eles estão mais interessados hoje em ler Chaves. Muito mais, muito mais. Agora, Demétrio, me preocupa também ver que não é só a questão do Estado, não é só a questão desse plano de direitos humanos. Aliás, Demétrio, eu acho muito triste que nessas alturas de um país democrático, o Brasil, se precise fazer um plano nacional de direitos humanos. Isso não deveria ser intrínseco, constitucional? Como é que... Veja, em primeiro lugar, eu acho que existe um sentido do Plano Nacional de Direitos Humanos quando a gente observa que, por exemplo, nas cadeias brasileiras, a tortura continua a existir. A tortura continua a existir sabidamente nas cadeias brasileiras. Então, existem temas extremamente importantes para serem tratados no Plano Nacional de Direitos Humanos, infelizmente. 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 Mas, certamente, um Plano Nacional de Direitos Humanos não deve ter um capítulo sobre imprensa. Porque o que está escrito nesse capítulo que você cita, isso é muito interessante, é o seguinte, que o governo, o Estado, se encarregaria de fazer, eu vou citar entre aspas, um acompanhamento editorial dos veículos de comunicação em defesa dos direitos humanos. Ora, é a inversão das coisas. O Estado não deve fiscalizar
os veículos de comunicação. São os veículos de comunicação que têm que fiscalizar o Estado. E a razão para isso é muito simples. O Estado é formado no seu núcleo por um corpo de homens armados. O Estado tem as armas. E são os homens desarmados... Que somos nós. Sim, são todas as pessoas, né? E a imprensa no meio disso, são os homens desarmados que têm que fiscalizar os homens armados. E não os homens armados fiscalizarem os homens desarmados. Então, o que o Plano Nacional de Direitos Humanos, número 3, anunciado pelo ministro Paulo Vanuc, faz é propor que os homens em armas fiscalizem os homens sem armas que escrevem. Isso é uma proposta de tiranos. Felizmente, parece, porque quando se trata do ministro Vanuc, tudo parece e nada é com clareza. Mas parece que ele retirou para reanálise todo o Plano Nacional de Direitos Humanos. Ao mesmo tempo, há poucos dias atrás, ele, num encontro público, fez uma acusação à imprensa brasileira, dizendo que a imprensa brasileira age como partido de oposição. Eu queria falar duas coisas dessa acusação. Não sei se eu estou falando demais, Chico. Se eu tiver, você me interrompe. Mas eu queria falar duas coisas dessa acusação. Todos nós e os internautas precisam aprender muito, por favor. Mas não queria falar muito. Veja, a primeira coisa que eu queria dizer é exatamente a mesma frase que eu ouvi de um dirigente chavista num encontro recente no Memorial da América Latina, que diz que o problema da imprensa na Venezuela é que ela age como partido de oposição. E eu acho extremamente curioso que o nosso ministro dos Direitos Humanos repita e os dirigentes chavistas usem exatamente a mesma frase para se referir ao tema da imprensa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, não é verdade que a imprensa brasileira age como partido de oposição. Existem 1000 provas de que isso não é verdade. Mas se fosse, não era problema. O fato de existir imprensa com posições partidárias é um fato normal nas democracias. Na França, até 15, 20 anos atrás, um dos maiores jornais do país se chamava Le Matin. E o Le Matin era o jornal do Partido Socialista Francês. Um outro grande jornal francês... Declaradamente. Era o jornal, estava escrito lá no cabeçalho do jornal. Jornal do Partido Socialista Francês. O L'Humanité, que foi um grande jornal na França, no tempo que existia um Partido Comunista Francês, hoje isso é uma ruína, né? Mas naquele tempo era o órgão oficial do Partido Comunista Francês. Então, nas democracias, quem quiser que abra o seu jornal. Se alguns vão agir como partidos e outros não vão agir como partidos, quem deve julgá-los é o leitor do jornal, que paga a existência do jornal ao comprá-lo ou ao assiná-lo. O ministro Paulo Vanuc deve cuidar do que acontece nas cadeias brasileiras e deixar a imprensa a cargo dos leitores, que são adultos e sabem diferenciar o que é bom e o que não é bom. Eles não precisam do ministro para dizer isso. Eu vivi, no tempo que fui jornalista militante nos jornais, eu vivi a época da censura com os censores lá dentro do jornal. Na época eu trabalhava no Estadão, no Jornal da Tarde, e depois na Editora Abril. Porque o que aconteceu, o que eu presenciei, é um aumento gradativo do poder do censor. Porque, de repente, a censura já não era mais só política. Houve uma época que eu editei a Revista Nova e uma matéria, para dar um dos exemplos, e eu que levava materiais a Brasília para serem censurados e voltava com aqueles carimbos de censurado e tal. Uma matéria sobre câncer de mama foi vetada a foto de uma mulher que mostrava um câncer de mama, porque havia um seio. Mas aqui é o princípio, né, Chico? Se pode proibir... Se pode proibir, então o dono da prerrogativa da proibição vai decidir no que se aplica e no que não se aplica a sua prerrogativa. Nós nos tornamos reféns de figuras dos mais diversos tipos, depravados inclusive, que resolvem censurar aquilo que eles não gostam. Então, o problema do princípio da censura
é que não existe uma censura moderada. A censura, por Ela sua vai própria avançando. definição, ela é arbitrária e, portanto, ela vai na direção onde o censor quiser, né? E a Nós censura- temos hoje uma censura judicial no Brasil. Pois é, eu professor. ia falar exatamente sobre isso, né? Também a questão do Estado. Mas eu ia te contar, só que nós, na redação, lutávamos com as armas que tínhamos contra aquela censura. Nós fizemos no Jornal da Tarde uma página que ficou histórica na imprensa brasileira. Houve uma reunião da CIP, Sociedade Interamericana da Imprensa, de análise da imprensa nas Américas. E olha o que nós fizemos no Jornal da Tarde. Eu era também designer, fui quem desenhei a página, quem participou da página. A situação da imprensa nas Américas, grande título. Aí colocamos 8 situações de 8 países. Em Cuba, como estava, na Venezuela, na Argentina, havia uma ditadura também, no Uruguai e tal. E essas situações os censores deixaram passar. Eles só liam o texto. Aí tinha a situação da imprensa no Brasil. E um grande quadro cheio de receitas de bolo. Isso é uma página histórica. Essa é uma bela do página. Jornal da Tarde que eu participei. Então, É de quando isso? criou um 70 problema. e 74? Não, foi um pouco antes. Foi um pouco antes. Para situar, né? Porque tem muita internauta jovem que não tinha nascido Um ainda. pouco antes. Mas então a gente lutava, a gente não tinha como. Isso criou um problema na censura, porque a partir daí eles queriam ver não só o texto, mas como os textos eram colocados. Sim. Né? E isto também foi fazendo com que a censura fosse se estiolando. Você quer dizer, como é que você vê essa questão judicial aí no meio da questão política? Pois é, em primeiro lugar, vamos dizer que o que está acontecendo no Estadão não adianta se discutir. É censura prévia. É censura prévia. Houve uma decisão. A censura prévia é por decisão judicial, mas é censura prévia. Porque não se sabe o que ele vai publicar ou não vai publicar. Ele não pode publicar fatos sobre o caso Boi Barrica, que envolve Fernando Sarney. Isso se chama censura prévia. Né? Vamos deixar de eufemismo que tem gente discutindo isso. Até em blogs acelerados da internet, que resolveram apoiar a censura, tem gente discutindo se isso é censura ou não. É censura. Você pode defender, mas é censura. Eu não defendo. Veja, o caso do Estadão é um caso com grande visibilidade, ainda bem. Ainda bem que ele tem grande visibilidade. Mas existem hoje dezenas, eu sei de dezenas, suponho que exista mais do que isso, de casos de jornais do interior que sofrem censura judicial do mesmo tipo. Porque eles publicaram alguma coisa sobre o prefeito, por exemplo, e o prefeito foi buscar o juiz de primeira instância daquele município, que almoça com o prefeito, que janta com o prefeito, que é casado com a filha do prefeito, e o juiz de primeira instância, não muito diferente do primeiro juiz que deu ganho de causa para o Sarney, né, grande amigo dele, e esse juiz de primeira instância resolve proibir a publicação de matérias sobre um determinado tema ou sobre uma determinada pessoa. Bom, essa decisão vai cair em outra instância, mas quando vai cair? Vai cair daqui a 6 meses, vai cair daqui a 1 ano, vai cair daqui a 2 anos. E a censura foi feita. Isso significa que a censura foi feita, porque a imprensa trabalha com o fato. A imprensa trabalha com aquilo que é quente. Né? Ela não trabalha com o que é frio. Resultado, na minha opinião, nós estamos começando a precisar, em função da censura judicial, né? Nós estamos começando a precisar de uma emenda constitucional. De uma emenda que diz é proibido proibir. É proibido censurar previamente. É proibido a todos os poderes da República imporem censura prévia. Isso está muito... Os defensores da censura, e tem muitos atuando na internet, os defensores da censura, eles argumentam com as irresponsabilidades que às vezes a imprensa comete, às vezes comete mesmo, né, Tem gente? alguns que estão falando de uma coisa estranha, que é a censura, que é a controle social. Ah, sim, mas isso é um tema que eu quero falar mais longamente num próximo bloco. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, tem gente que fala que a imprensa foi irresponsável nesse caso, naquele outro caso, no famoso caso da escola de base. Ora, é verdade, a imprensa não está acima da lei.
existem leis e a imprensa deve ser responsabilizada, jornalistas, veículos, diretores de veículos se caluniam, se atacam a honra das pessoas, se publicam matérias falsas. Existe a lei. O que não pode existir é censura prévia. É coisa muito diferente da responsabilização, inclusive judicial, da imprensa pelo que... No caso do CQC, do quadro do CQC, que houve a censura prévia, o juiz que fez o julgamento posterior da juíza deu uma sentença liberando o quadro e falando exatamente isso que você disse. O juiz Otávio Camacho, ele disse assim, o quadro não poderia ser censurado previamente. É isso que você disse. E se alguém se sentisse ofendido, que pleiteasse seus direitos na justiça. Claro. E é o que eu acho que finalmente um dia o Supremo Tribunal Federal vai falar sobre o caso do Estadão. De maneira que eu acho que o Supremo Tribunal Federal um dia, e espero que seja logo, põe um ponto final nisso, o que será uma grande vitória da liberdade de imprensa no Brasil, porque vai firmar um entendimento judicial que terá um impacto sobre os juízes. Está pedindo para que a gente entre em comercial rapidamente. Voltamos na sequência. Eu quero, ainda um pouquinho antes, com essa história toda que nós falamos de censura, eu coloquei no meu site uma repulsa à censura, com toda essa história que eu vivi, com tudo isso que acontece. O meu site é o Chico Santa Rita, todoporextenso.com.br. E está lá esta brincadeirinha aqui, que é diga não à censura e ao controle do Estado aos meios de comunicação. Você pode se inscrever, deixa seu nome e vamos fazer uma grande movimentação para levar isso até os canais competentes em Brasília. Ok, minha gente, a gente volta daqui a pouquinho com o professor Demétrio Magnoli, nos ajudando muito a entender esse momento político que o Brasil vive com relação a esse aspecto da censura. Até já, voltamos já. Bastidores do Poder, com Chico Santa Rita. Voltamos aqui na AltV com a presença do professor Demétrio Magnoli, nos ajudando a entender essa questão política, social, de censura, de como isso, de imprensa, como isso interfere no Brasil. Demétrio, eu vejo aqui, agora recentemente, que o governador José Serra acusou a imprensa de cometer leviandades, né, e manter na clandestinidade suas ações. No mesmo dia, em outra tal, o presidente Lula disse que os jornais e TVs agem de má fé e dão informações erradas sobre o seu governo. Finalmente o Serra e o Lula combinaram em alguma coisa, né? E como que, por que essa questão do governo sempre se colocar contra a atitude da imprensa? Bom, veja, autoridades governamentais sempre reclamam da imprensa. Isso não é uma regra para o Brasil, é uma regra para o mundo. Isso só não acontece onde não existe imprensa independente. Raul Castro nunca reclama da imprensa de Cuba. Nunca reclama. Então, o fato de governantes reclamarem da imprensa é um indicador de que existe imprensa independente. Eu entendo a posição de todas as autoridades governamentais que reclamam da imprensa. Se eu fosse, nunca serei, nunca ninguém votaria em mim, nem eu quereria ser eleito, mas se eu fosse uma autoridade pública, eu reclamaria da imprensa, porque é normal que o governador ache que ele fez coisas extraordinárias, vai que fez, e a imprensa não está mostrando o suficiente. É normal que o presidente ache isso, porque nós precisamos não cair no seguinte conto, que a imprensa precisa falar também as boas coisas. Não, a imprensa tem que criticar, eu vou insistir. O governo, todos os governos atualmente, têm uma verba publicitária extraordinária, muito maior do que a verba dos veículos de comunicação usados para a imprensa. E o governo usa essa verba publicitária para martelar. A imprensa independente existe para criticar. O Milor Fernandes dizia, imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados.
se a imprensa for séria, ela vai ser crítica de todos os governos, do atual, do próximo e do próximo, independente de qual partido. O papel da imprensa é criticar. Eu tenho uma coluna no jornal. Eu não escreverei uma coluna para falar bem de um governante. Nunca. Porque ele já fala muito bem dele com o meu dinheiro. Eu vou escrever a coluna para criticá-lo. E se tiver difícil achar alguma coisa para criticar, eu vou investigar o suficiente até achar alguma coisa que me permita criticar. Porque senão eu não tenho função. Essa função é a crítica com responsabilidade, não é, Demetrio? Veja, a crítica eu gosto que seja com responsabilidade. Mas não vamos insistir na palavra responsabilidade. Eu prefiro ler uma crítica com responsabilidade. Mas, vamos ser claros, precisa ter crítica. Sem dúvida. Se tiver uma crítica responsável e uma irresponsável, os cidadãos que são adultos vão saber reconhecer aquela que é responsável daquela que é irresponsável. Certo? Porque não existirá nenhum juiz de todos nós, nenhum pai da pátria, para dizer que essa é responsável e aquela é irresponsável. Não cabe a nenhuma autoridade, a nenhum homem armado, dizer o que é responsável e o que é irresponsável. Quem decide isso são os leitores, os espectadores, os internautas e por aí afora. Esse é o princípio da liberdade. O princípio da liberdade é que ela inclui a crítica irresponsável, que pode ser penalizada depois quando alguém foi atingido, porque as leis existem para todo mundo. Mas a liberdade de se expressar inclui a expressão irresponsável. Uma outra questão, uma certa, vamos chamar assim, esquerda, eu sei que você tem opiniões muito definitivas sobre a questão esquerda e direita, mas depois a gente chega nisso. Uma certa esquerda meio envergonhada, eu tenho visto aí uma nova expressão surgir, que é controle social dos meios de comunicação. É possível isso? Bom, possível é, né? Isso é um eufemismo. Isso é um eufemismo para o Estado controlar os meios de comunicação. O controle social, de quem defende o controle social dos meios de comunicação, é que uma série de movimentos sociais, que na verdade são tentáculos de partidos políticos, né? Citemos a CUT. O que é a CUT? A CUT é um tentáculo do PT, vamos falar claro. Né? Todo mundo sabe. Né? ONGs, muitas vezes elas chamam organizações não governamentais, mas hoje em dia muitas delas são financiadas pelo Estado, elas deviam mudar de nome, né? Porque organizações não governamentais não deveriam ser financiadas pelo Estado. Então, movimentos sociais, ONGs, vinculadas quase sempre ao poder existente, querem controlar a mídia. Na verdade, elas são intermediários de um controle do Estado sobre a mídia. Ninguém tem que controlar mídia nenhuma. Vamos falar de duas coisas diferentes. Jornais. Por que controlar a mídia? Abra o seu jornal. Você quer controlar o jornal? Crie um jornal. Arrume leitores. Um jornal é um jornal, é uma empresa, não tem nenhum monopólio aí, não tem nenhuma sustentação oficial, pública de um jornal. Crie um jornal e arrume os seus leitores. Aí dizem, os meios de telecomunicações no Brasil são extremamente concentrados. É verdade. É verdade. É verdade também que se distribui concessão de telecomunicações por aí para afiliados políticos. É verdade que o Brasil precisa de uma lei de telecomunicações que impeça a distribuição para afiliados políticos, para curriolas políticas de concessões de rádio e de TV. É verdade que nós precisamos de uma lei geral de telecomunicações modernizada. Isso é verdade. Né? Isso não tem nada a ver com a ideia de que ONGs, movimentos sociais, né, auto-intitulados movimentos sociais, passam a ser censores da imprensa. São coisas completamente diferentes. Então, eu acho que a ideia de controle social da mídia é um mero eufemismo para se falar do controle estatal da mídia. É verdade. Eu li em algum lugar, acho que foi na Veja, uma colocação que eu gostaria que você repetisse aqui para o nosso internauta, ou expandisse aqui para o nosso internauta, a nossa internauta, que é a questão de como você vê hoje essa questão de direita e esquerda. Bom, foi na Veja que você... Foi numa entrevista à Veja, mas eu já escrevi sobre isso em outros lugares. Veja, a modernidade é formada por dois partidos. O partido que defende a igualdade, e esse é o partido da esquerda. E o partido que defende a liberdade, e esse é o partido da direita. Né?
Esses dois partidos são filhos do mesmo movimento que foi a Revolução Francesa. Quando a gente fala da Revolução Francesa, a gente fala da liberdade e da igualdade. Tem também a fraternidade, isso é uma outra discussão. A gente fala da liberdade e da igualdade, que são os dois partidos, os gêmeos inimigos... Fraternité. São os partidos gêmeos inimigos da modernidade. O Partido da Igualdade e o Partido da Liberdade. Os partidos de esquerda que defendem a igualdade, eles podem perverter o significado da igualdade e, pervertendo, eliminar a liberdade. Então, em nome da igualdade total, eliminemos a liberdade. Isso vai dar na União Soviética do Stalin, vai dar no Camboja do Pol Pot, vai dar na China de Mao Tse-tung, isso vai dar em horrores, né? Já o Partido da Liberdade, ele também tem a sua perversão. Ele pode querer eliminar totalmente a igualdade, o que significa eliminar os direitos sociais, eliminar a previdência, eliminar a educação pública, eliminar a saúde pública e criar um faroeste do cada um por si, onde não existe um mínimo de igualdade assegurada pelo poder público. Essa perversão do Partido da Liberdade acaba implodindo a própria liberdade, porque para existir uma situação onde ninguém tem direitos sociais, é preciso existir uma ditadura. Então, no fim, a própria liberdade será vítima de um ultraliberalismo amalucado. Veja, qual é a grande lição do século XX? É que o Partido da Liberdade e o Partido da Igualdade podem conviver. Desde que o Partido da Liberdade leve em conta que é preciso ter alguma igualdade. E desde que o Partido da Igualdade leve em conta que não se pode matar a liberdade. Então, essa síntese entre liberdade e igualdade, entre os partidos da esquerda e os partidos da direita, é a síntese que faz as democracias contemporâneas. Nós precisamos ter cuidado com essa síntese, porque nós vivemos num mundo onde, se não tivermos essa síntese, temos um regime genocida, de um lado ou de outro. O regime pervertido da esquerda ou o regime pervertido da direita. Existem os dois. Existem os fascismos, existem os totalitarismos comunistas do século XX, e nós não queremos nada parecido com isso. A Fernanda me disse agora que há uma questão interessante colocada por internauta, Fernanda, sobre a questão da África. Leia para a gente, por favor, o internauta. É para o professor Demétrio. É a respeito do preconceito racial. Se é verdade que na África já existia escravidão. Não trata-se de um assunto de... Bom, eu recomendo... De quem é a pergunta, o internauta? E ele não deixou o nome, ele só tem um codinome. Tá. Ele não tem... Um avatar, hoje em dia é assim. Bom, eu recomendo... Eu achei bastante... Leia, eu trato bastante disso num livro chamado Uma Gota de Sangue, História do Pensamento Racial, que lancei o ano passado pela editora Contexto. Respondendo diretamente à pergunta, existiu escravidão em todos os lugares do mundo. Não há lugar do mundo onde inimigos vencidos, por exemplo, e outros grupos, pessoas endividadas, não tenham sido escravizados. Existia escravidão na África antes do tráfico internacional de escravos. Isso não é uma opinião, isso é um fato. Todo mundo sabe, quer dizer, todos os estudiosos do assunto sabem. O fato de existir escravidão na África antes do tráfico internacional de escravos contribui para que se formassem na África reinos escravistas que vendiam escravos aos traficantes árabes e europeus, que realizavam. Torna mais do que isso com o tráfico internacional. Ele se torna uma mercadoria. Então ele se torna uma extraordinária fonte de renda. No Congo, por exemplo, houve uma época, por volta do século XVII, XVIII, onde 50% da população era escrava. E grandes reinos negreiros dominaram toda a região do Golfo da Guiné, na África Atlântica, durante vários séculos.
Então, a escravidão não é um fenômeno externo à África. Ela é externo, sem dúvida, mas ela é também um fenômeno interno à África. Há um outro internauta que pergunta aqui, o senhor Bossi. É para você, Chico. Ele diz que você previu a derrota do Serra e do Alckmin para o Lula nas eleições anteriores. E agora, qual é a sua previsão? Bom, eu na eleição anterior de Fernando Henrique, eu também coloquei com bastante antecedência, quando Fernando Henrique não tinha uma aprovação muito alta e Lula se equiparava a ele nas pesquisas, eu coloquei que isso era apenas um momento de pesquisas que não corresponderiam àquilo que viria na eleição e que Fernando Henrique tinha tudo para ganhar a reeleição, como ganhou no primeiro turno. Depois, na campanha de 8 anos atrás, num artigo também na Folha, eu disse que o Serra, é isso que você se refere, não foi o Serra que eu previ. Eu disse que todos trabalhavam a favor de Lula. Todas as campanhas do Ciro, do Serra, todas elas ajudavam Lula. Então não é que eu previ a derrota do Serra, eu previ talvez a vitória do Lula. E na campanha do Alckmin também, no artigo na Folha, eu coloquei a situação. Sabe que está difícil de prever alguma coisa agora? Eu acho que nós temos uma situação difícil, porque o Serra crescer, como cresceu agora, a Dilma crescer, como cresceu anteriormente, isso não quer dizer absolutamente nada. Eu vou fazer não tenho uma previsão para fazer. Minha previsão é que eles vão ficar se digladiando por volta dos 30% e vamos ter um segundo turno, não salve-se quem puder. Ué, então você fez uma previsão. Bom, isso já é uma previsão. Porque eu recomendo, Chico, a fazer previsões, porque o profeta, se ele não, mas eu não estou dizendo que você é, mas algum pretendente a profeta, se fizer 1000 previsões e errar 999, previsões erradas não são notícia. Você nunca viu a notícia, não sei quem errou a previsão. Mas se ele acertar uma dessas 1000 notícias, isso será notícia. Então, a máquina do governo prevaleça, a máquina do governo federal prevaleça lá. Mas é muito difícil. Eu acho que nós temos uma eleição não há aquele destaque que havia no Fernando Henrique, sim, na reeleição do Fernando Henrique, na campanha do Lula, na campanha de reeleição do Lula. Nós temos dois... As coisas estão bem mais abertas, né? Ou mais fechadas. Mas aproveitando a pergunta, para voltar um pouquinho do nosso meio de expressão, obrigado pela pergunta do internauta Bossi, senhor Bossi, espero. Mas aproveitando o Demetrio, quem está aqui, o Demetrio também para responder, você acredita que a candidatura, uma eventual vitória de Dilma oferece novos perigos à liberdade de expressão? Porque eu tenho lido, tenho visto que já li alguns comentários que viria com Dilma um pedaço do PT menos, vamos chamar assim, liberal. Eu acho que não é bem isso, mas acaba conduzindo a um lugar parecido com esse. Deixa eu explicar. Lula não depende do PT. Para Lula, o PT é um detalhe quase marginal no seu governo. Não era assim até o Mensalão, mas com o Mensalão, né, que queimou o PT, Lula adquiriu uma autonomia que um petista de cabeça coroada, chamado André Singer, chamou de autonomia bonapartista. Né? Não é minha expressão, é a expressão do André Singer. Se eu escrevesse isso, diriam que eu sou anti-Lula, mas foi o André Singer que escreveu. E essa autonomia bonapartista fez com que... Isso foi bom, hein, do ponto de vista da imprensa, porque enquanto o PT fica falando em controle social da mídia, no fundo em censura, fica elucubrando a esse respeito, contribui para se escrever esse Plano Nacional de Direitos Humanos, o Lula, na verdade, não fez nada de sério. Ele chegou a fazer algum gesto, né, mas não fez nada de sério contra a liberdade de imprensa ou a liberdade de expressão no Brasil. Ele assinou o Plano Nacional de Direitos Humanos, que acabou de ser retirado, né, para revisão.
Então, a liberdade de imprensa no Brasil, do ponto de vista do executivo, foi essencialmente preservada nos últimos 8 anos. Será que isso acontecerá com Dilma? Não, porque Dilma não é Lula. Eu não estou dizendo que não será preservada a liberdade de imprensa, eu estou dizendo que a situação é diferente, porque Dilma não é Lula. Qual é a diferença? Dilma é apenas a imagem espelhada de Lula. E quando ela chegar ao PT, e já que ela não será Lula, ela não terá a autonomia bonapartista que Lula tem em relação ao partido. Então, eu temo que ela possa ser levada pelo nosso sistema político, né, a ceder muito mais a pressões partidárias do que Lula cedeu nesse particular da liberdade de imprensa. Mas eu acho que quem deve falar é ela. Ela é a candidata de um partido que soltou uma nota oficial aplaudindo o fechamento da RCTV na Venezuela. Eis uma pergunta que um jornalista precisa fazer para Dilma. Você concorda com aquela nota? Sim ou não? Favorável. Né? Favorável ou não? Ela é a candidata de um partido que pressionou para se colocar no Plano Nacional de Direitos Humanos que o Estado deve fiscalizar e fazer um acompanhamento editorial dos veículos de comunicação. Ela é a favor ou contra isso? São perguntas que precisam ser feitas a Dilma. Há também perguntas difíceis, não sobre o tema da imprensa, mas há perguntas também a ser feitas para o Serra, hein? Vamos deixar isso claro. Mas eu acho que a imprensa precisa fazer essas perguntas para Dilma Rousseff, porque essas são as posições do partido dela e ela precisa se posicionar diante disso. Eu espero que ela diga claramente que isso são saudades e nostalgia do stalinismo e que ela não compartilha com essa nostalgia do stalinismo. Eu espero que ela diga isso, mas eu temo que ela não diga. Eu também. Agora, uma questão, você disse que daí, numa eventual vitória de Dilma, que Lula sairia fora. Mas será que Lula não teria uma voz ativa, vamos dizer, um comando desse governo Dilma, Veja, intramuros, Lula, até aparentemente? Lula sempre vai ser importante como figura política, por todas as suas conexões, pelo peso que ele tem no PT e por aí afora. Mas vamos ter claro uma coisa, o sistema político brasileiro é um sistema político tal que a presidência dá uma força às figuras políticas que elas deixam de ter quando não estão mais na presidência, por maior que tenha sido o sucesso da própria presidência dessa figura. E, em segundo lugar, o sistema político brasileiro exige a formação de coalizões majoritárias no parlamento. Essas coalizões majoritárias no parlamento se baseiam num acordo entre partidos. Isso significa que quando Dilma for presidente, o PT será mais importante do que Lula na presidência de Dilma. Veja, é que a gente começa a esquecer o que acontecia antes de 2005. O PT era importante na presidência do Lula. Ele não era. O Lula sempre foi um personagem muito mais forte do que a Dilma. Até o mensalão. Sim, veja, o Lula sempre foi mais forte do que a Dilma por toda a sua trajetória, por ser o criador do PT, não precisamos discutir o óbvio. Mas, até o mensalão, o PT tinha uma importante voz no governo Lula. É com o mensalão que se dá a debacle do PT. Se Dilma for eleita, o mensalão é uma nota do livro de história. Nós ultrapassamos esse capítulo, que sempre será uma nota importante num livro de história, mas nós ultrapassamos esse capítulo. E o PT será muito importante no governo de Dilma Rousseff. Né? Isso me preocupa em função do processo de restauração de ideias stalinistas que o PT conhece hoje. Né? O PT hoje não é muito parecido com o PT de uns tempos atrás, ou da sua origem. Então isso me preocupa. O Diego pergunta... bom, essa questão... O Diego pergunta como Demétrio vê a questão da liberdade de expressão vinculada à censura. Na verdade, eu creio que o professor Demétrio tem expandido bastante essa questão. Eu só quero fazer uma coisa, insistir numa coisa com a pergunta dele. Quando nós falamos de censurar o Estadão,
ninguém deve imaginar que está se tratando de um problema do Estadão. Esse é o mesmo problema que os chineses têm para usar a internet. É o mesmo problema que os blogueiros de Cuba enfrentam. É o mesmo problema que os usuários das comunicações de internet enfrentam no Irã. Porque não é possível separar uma liberdade de imprensa da outra. A liberdade de imprensa do Estadão é a liberdade de imprensa de qualquer cidadão na China. Então, na verdade, nós não estamos tratando do problema do Estadão. Nós estamos tratando do teu problema. Da liberdade de usar a internet, de se relacionar com quem quiser e de falar o que pensa. De difundir informações e de difundir opiniões. Uma outra questão também que vem do internauta é a questão do interesse dos grupos políticos e empresariais que comandam, que dominam a imprensa. Não, eles não são... A pergunta é muito boa, porque o grande argumento das pessoas que se dizem de esquerda, eu digo que se dizem de esquerda porque não leram o Marx a respeito disso, mas das pessoas que se dizem de esquerda, o grande argumento é o seguinte: liberdade de imprensa é igual à liberdade da empresa. E, portanto, para que defender a liberdade da empresa? Ora, essas pessoas não fazem a menor ideia de como é que funciona a imprensa. Os donos dos veículos de comunicação não fazem o que querem com seus jornais, com suas emissoras de TV, com o jornalismo dos seus veículos de comunicação, porque se fizessem o que querem, perderiam credibilidade. E se perderem a credibilidade, perdem os leitores, os espectadores e as suas bases financeiras de sustentação. É por isso que existe uma ampla autonomia do jornalismo dentro dos veículos de comunicação. O jornalismo, em qualquer veículo de comunicação sério, o jornalismo está separado bastante dos interesses empresariais e da própria publicidade. Porque sem credibilidade, um jornal de TV, um jornal impresso, não é nada. Ele desaparece, a não ser que ele seja o Grama, que ele seja o único jornal do país, o único jornal permitido. Esse não precisa de credibilidade, só precisa de uma ditadura. Há uma questão que se levanta também, e você como um grande sociólogo e doutor em geografia humana, eu vejo uma questão, acaba de se revelar que o Brasil é a 8ª economia do mundo. Fantástico, né? Mas quando você vai para os índices sociais, o Brasil tem uma situação lamentável perante todo mundo. Em educação, em saúde, em violência. Como é que se compatibilizaria essa questão de uma economia forte perante índices sociais tão ruins? Porque nós estamos falando de indicadores completamente diferentes. O PIB, quando se fala 8ª economia do mundo, está se falando do PIB, o Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto é uma fotografia da quantidade de capital de todas as formas, formado num país, tá certo? Isso é o PIB. Isso não tem nada a ver com as condições sociais das pessoas. Tá? O capital não é a renda disponível para as pessoas. O capital envolve infraestruturas, capital empresarial, e por aí afora. Então, uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. A China, do ponto de vista do PIB, acaba de se transformar na segunda economia do mundo, ultrapassando o Japão. E a China tem carências, misérias, desigualdades, pobrezas similares às do Brasil, num contexto diferente, mas em quantidade similar à do Brasil. Então, eu acho que não há relação entre essas duas coisas. Não há por que se espantar um PIB muito grande e grandes desigualdades sociais. Isso acontece frequentemente na história em vários países. O que a gente deveria é prestar atenção em como fazer com que o Brasil tenha um crescimento econômico que tenha uma certa justiça social, ou uma maior justiça social, muito maior, embutida nele. Na verdade, a gente critica bastante, está certo criticar, é bom criticar, mas se a gente olhar para os últimos 20 anos,
se a gente olhar para todo o período que vem desde o fim da ditadura militar, a gente vai ver que todos os indicadores sociais brasileiros melhoraram muito. Nós ainda estamos muito longe do ideal, mas as taxas de mortalidade infantil, o analfabetismo, a miséria absoluta, a alfabetização, o indicador que você pegar teve uma curva positiva extraordinária desde o fim da ditadura. Isso significa, por incrível que pareça, que a democracia funciona. Não é esse ou aquele governo, eu estou falando desde o fim da ditadura, eu estou falando do governo Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique 2 vezes, Lula 2 vezes. Eu estou falando de todos esses governos, não foi o Lula que inventou isso, viu? A melhoria dos indicadores sociais é resultado do fato de que os governantes precisam de votos. E precisando de votos, eles têm que pensar nessas coisas que interessam ao povo. Por isso que a democracia funciona. Claro, Demetrio, que o PIB está separado das conquistas sociais, mas veja também que nos 20 primeiros países em termos de PIB, nenhum tem indicadores sociais tão desastrosos. Depende do indicador que você pegar. A China tem indicadores de pobreza absoluta piores do que o Brasil. A Índia tem piores do que o Brasil e do que a China. O que o Brasil tem de indicadores muito ruins, ele tem vários indicadores muito ruins, mas um é particularmente gritante, que é a desigualdade. Tá certo? Então, desigualdade é coisa diferente de miséria. A Índia tem muito mais miséria que o Brasil e é menos desigual que o Brasil. Tá certo? Se eu tiver que escolher qual combater primeiro, eu prefiro combater primeiro a miséria. Sim. E depois a desigualdade. Tá certo? Então, tá certo a gente ficar escandalizado com a desigualdade brasileira, mas eu sou um pouco contra a imagem de que o Brasil é o patinho feio da turma, tá certo? A Índia é um patinho horroroso. É verdade. Né? E mesmo quando você passa em áreas muito pobres do Brasil, você hoje em dia não encontra os níveis de miséria absoluta tão disseminados quanto você encontra na Índia. Tá? Não foi o Lula que fez tudo isso, viu? Vou insistir, não é que agora nós começamos e chegamos ao paraíso. Isso vem desde o fim da ditadura militar. Né? E é normal que seja assim, é bom que seja assim, e vai continuar no próximo governo, seja ele qual for. Mas estamos chegando ao fim, Demetrio. O nosso tema principal hoje foi a censura aos meios de comunicação. Algo que você gostaria ainda de acrescentar a tudo que foi dito com relação a esse tema? Quero acrescentar, sim, quero acrescentar uma coisa. No final do ano passado foi lançado aqui no Brasil o livro da blogueira cubana Ioane Sanches, que se chama De Cuba com Carinho. Um livro muito bom, né? Os internautas aí deveriam dar uma olhada, porque é a blogueira mais importante do mundo hoje, pelo papel que ela cumpre, pelo número de pessoas que visitam seu blog. Quando a editora que lançou o livro tentou trazer a Ioane ao Brasil, tentou convencer o governo cubano a dar um visto permitindo a Ioane sair do país, se pediu... Foi negado por Cuba, mas muito pior do que isso. Se pediu uma interferência do governo brasileiro e o governo brasileiro silenciou completamente, porque acha que os Castro têm o direito de impedirem uma blogueira de falar em outro país sobre o livro que ela lançou. Isso é trágico. Isso é trágico. Então, quando a gente diz que o Brasil vem melhorando muito com a democracia do ponto de vista social, também precisamos dizer, e por incrível que pareça, tem gente que ainda não entendeu que a democracia é legal. Né? Ok, agradecemos a presença do professor Demetrio Magnoli, com toda a clareza, nos explanou temas importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso entendimento disso que acontece. O programa Bastidores do Poder fica por aqui. Eu, como última mensagem, quero pedir para que você entre no site chicosantarrita.com.br para participar da campanha Diga Não à Censura e ao Controle do Estado dos Meios de Comunicação. Boa noite e até a quarta-feira que vem. Boa noite, professor Demetrio. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Fernando. Bastidores do Poder, com Chico Santa Rita.